Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do Case. Eu sou Gabriel Costa, o Mineiro, e o nosso papo hoje com a Thay aqui vai ser sobre como que a gente usa CRM como mecanismo de crescimento. Mas antes da gente entrar, né, no nosso assunto e até chamar a Thay aqui oficialmente, deixa eu me descrever para vocês, para quem tem alguma limitação e não consegue me ver. Eu sou um homem moreno, alto, cabelo preto, estou de camiseta preta também, e fonão de ouvido e um óculos aqui, bordinha preta. Beleza? Então, Thay, antes aí da gente entrar no assunto, se apresenta quem é você e se descreve também para as pessoas poderem imaginar você, quem tem alguma limitação. Boa. Oi, galera. Bom, eu sou a Thaisa Toriano, trabalho no James Delivery, mais conhecida como Thay. Sou mulher, morena, cabelos castanhos, estou vestindo uma blusa rosa claro de golinha alta e um sorrisão no rosto aqui para falar com vocês e debater sobre esse tema. Boa. Deixa eu explicar, Thay, para o pessoal por que a gente decidiu falar sobre isso antes, né? Antes de tudo, que é um ponto bem importante aqui. Mas assim, pessoal, quando a gente fala de growth, né, de crescimento das empresas, normalmente isso acaba estando muito ligado à aquisição, né? Vamos botar assim, a trazer novos clientes e crescer através de novos clientes. Mas muito do que acontece em muitas empresas é que muitas vezes a nossa alavanca de crescimento está em relacionar melhor com os clientes que a gente já tem e extrair mais valor, né? Extrair mais receita através dessa própria base de clientes. Então, e aí tem grandes oportunidades, acho que pouca gente faz isso bem feito. E só uma explicação também, porque eu venho do mundo B2B e aí o conceito o conceito do CRM ele acaba mudando. No B2B, que ele é venda mais complexo, com o vendedor, o CRM geralmente ele é um software, né, para fazer a gestão do pipeline. Né? Então, quando a gente fala, o CRM geralmente é isso, para o vendedor organizar as demandas ali do dia a dia. Mas quando a gente fala, né, normalmente do B2C, ou de coisas mais volumosas, a gente está falando dessa dinâmica de relacionar com o usuário e extrair mais valor dele. Beleza? Agora que a gente vai entrar, Thay, antes de tudo, explica aí o que é o James Delivery, que depois eu já tenho uma pergunta sobre o que era seu papel lá. Tá bom, vamos lá. Bom, o James Delivery tem pouco mais de 5 anos, é uma empresa, um aplicativo de entrega. Desde de 2018, a gente foi adquirido pelo Grupo Pão de Açúcar, então nosso maior foco passa a ser a venda de mercado, né? Varejo digital. Estou na empresa há quase 3 anos e todo esse período é nisso que a gente vem focando e construindo aí junto com o nosso público final. Boa. E é engraçado porque quando a gente fala da história do CRM e mecanismos de crescimento, como eu estava falando, tem algumas empresas, pela natureza delas, que isso não é nenhuma opção, né? Isso precisa acontecer para a conta fechar. É o caso da Singu, é o caso do James. E aí por que isso, né? Para as pessoas entenderem. Porque geralmente você ganha um valor pequeno na transação que é feita ali, né? Então, muitas vezes eu vou investir um valor no usuário e ele precisa comprar 1, 2, 3 vezes, depende de um tanto de coisa, do canal, do negócio, mas para a conta fechar e aí sim ele começar a ser lucrativo. Então, tem algumas coisas que nem são tanta opção assim, né? E aí, Thay, você, se não me engano, você entrou lá no James já com esse papel do CRM? Exato. Eu entrei com foco 100% nisso, né? Estruturação, construção da área, né? Mato altíssimo. Isso que eu não tinha, então, nada muito bem estruturado, assim. Nada. Eles usavam, na época que eu entrei, muito timidamente, alguns pushes pontuais. Não tinha plataforma, não tinha réguas, não tinham segmentações, não tinha nada disso. E assim, entre, né, você entrar lá, o que de repente foi seu primeiro passo, assim, ou as pessoas já entendiam a importância disso, ou foi um negócio que foi se descobrindo no meio do caminho? Foi se descobrindo no meio do caminho.
ainda é uma construção, eu acho, né? Acho que até dando um pouquinho de, né, teoria de conceito. Né? O CRM, ele é muito glamuroso, né? A teoria dele é bastante vasta, né? Como você se relaciona com o usuário, é uma coisa bastante glamurosa. E tem a prática, né? Como a empresa que você está, né? O produto que você está trabalhando enxerga isso, e o quanto a gente vai poder investir e evoluir esse projeto em cada uma das empresas que se trabalha. Eu já passei por algumas delas e cada uma foi uma experiência totalmente diferente. Aqui no James eu tive a oportunidade, de fato, de tornar o CRM algo bastante grande e bastante robusto, que né, acaba abraçando aqui várias áreas, várias frentes, que, no final das contas, é o que é o CRM de fato. Não é só no fim do dia o e-mail marketing, ou um push notification, ou uma segmentação simples, ou uma régua de boas-vindas. Pode ser muito, muito mais profundo e muito mais elaborado. E a gente conseguiu chegar num nível bastante próximo do ideal né, em todo esse período que eu estou aqui. Aí você tocou num ponto bem, bem interessante e importante, assim, porque quando a gente fala dessas, assim, de CRM, a gente está falando do relacionamento e você pode fazer uma coisa extremamente manual e pontual, né? Só que a graça do jogo é quando a gente começa a ter volumes muito grandes de usuários, é exatamente a gente automatizar a nossa relação com o cliente. Porque aí a gente cria uma série de regras, segmentações, filtros e ações a partir desse negócio, né? Eu acho que o mais básico, quando a gente pensa como usuário mesmo nos produtos que a gente usa e tal, meio que a gente só vê a última camada do negócio, que é, nossa, eu recebo muito push e-mail, né? O quanto que era assim no início lá de vocês e como que o negócio foi evoluindo, sabe? Sim. Não, perfeito, é exatamente isso. É o que cada um vê aqui, é realmente muito a casquinha da casquinha, tem um mundo por baixo. Eu acho que dica número 1, né? Quando a gente vai começar a estruturar uma área de CRM ou reestruturar uma área de CRM, muita coisa vai ser feita na mão. Não tenha medo, vai com tudo, e a gente faz muita coisa na mão até hoje, tá? Mas aonde a gente começou a ganhar o jogo? A gente ter curiosidade de entender comportamentos e ranquear e classificar os nossos usuários, né? Já tem alguns modelos de mercado, exemplo, o RFM ou RFV, conhecido, né, da mesma, um inglês, outro português, mas a gente precisava de algo que traduzisse mais, né, esse usuário ser bom ou não ser tão bom para nós, com algumas variáveis muito específicas do nosso negócio. E a gente conseguiu balizar, né, toda a nossa base de acordo com esses critérios. E aí a gente tem alguns grupos, e esses grupos que vão direcionar quais canais, quais benefícios, qual frequência que a gente vai trabalhar com eles e o que a gente pode fazer entre potencializar a conversão, né, trazer venda, porque estamos no business, a gente precisa trazer dinheiro para dentro de casa, e como eu me relaciono com eles, né? Qual é, de fato, a melhor mensagem? O que esse usuário espera de mim? Né? Que tipo de categoria, que tipo de produto, através de qual canal, que tom de voz, algo mais varejo, preço, ou uma coisa um pouco mais emocional, né? Eu entender o que esse usuário tem de necessidade e prestar mais um serviço do que uma compra de impulso momentânea através de decisão de valor, né? Então, foi assim que a gente começou a delimitar as nossas estratégias e o nosso planejamento com base nas clusterizações. Isso é primordial. Boa. Eu acho que acho que o conceito aí você me corrige se eu estiver errado, né? Mas quando a gente fala dos pushes, dos e-mails, de fato é um princípio de relacionamento, geralmente aqueles meio volumão, manda tudo para todo mundo. Sim. Só que a premissa número 1 do CRM, né, é você não tratar as pessoas iguais, né? Não tratar Exato. Elas da mesma forma, por uma série de motivos. Primeiro, porque tem gente, aí eu vou falar um pouco da Singu e provavelmente aplica no seu caso também, né, pelo que eu sei.
Por exemplo, se você sabe que tem um perfil de cliente que consome mais, né, você pode investir mais para trazer aquele cliente, você pode dar uma promoção mais agressiva, porque você sabe que ele tende a voltar, você sabe que ele tende a meio que continuar contribuindo com você. Agora, a gente também Exato. sabe que tem clientes que são os voucheiros, né? Que é a galera que só compra quando tem desconto. E aí não adianta a gente achar que um dia talvez a pessoa vai dar algum, botar assim, algum lucro, porque Lucro. talvez ela nunca dê, né? E aí me vem uma pergunta, eu acho que a primeira delas você já falou, mas assim, que são, toda vez que eu pego um assunto novo, eu me preocupo com isso. Que são os principais fundamentos de uma boa estratégia de CRM? Acho que a primeira já falou que é muito de segmentação, e aí tem segmentação tanto demográfica quanto de consumo, né? Então eu crio segmentações e aí ações, comportamentos diferentes. Mas o que são aí, tá? Os principais fundamentos de uma boa estratégia de CRM? Tá. Então, esse é o primeiro, né, que a gente comentou sobre você afunilar cada vez mais esses grupos. E uma coisa que é bastante comum é a gente se colocar como usuário e aplicar a estratégia pensando no que a gente acha interessante, como uma janela de conversão, ou um tema, ou um benefício. Então, eu acho que testes, né, a gente testa muito e a gente cria várias hipóteses, mas se você tem a possibilidade, né, de analisar, entender alguns detalhes para tornar a sua estratégia um pouco mais inteligente, então, de quanto em quanto tempo vai ser essa régua, através de quais canais, com que tipo de comunicação, é melhor. É um pouco mais eficiente do que ficar só no achismo, aquela visão, e eu acho que isso vai ser muito bom, ou eu vi isso na concorrência, ou eu vi isso no mercado, isso vai funcionar para mim. Então, tomar um pouco de cuidado e encontrar esse equilíbrio com os dados que você tem dentro de casa, com seus objetivos e com o que você vê de bench, né, no mercado e falar, isso daqui é legal, tem potencial, então você internaliza, né, para o teu, né, para a tua realidade. Mas nunca no achismo. O achismo geralmente não dá boa. Já fiz achismos, né, feeling, aquela coisa, vou implementar isso, vai dar boa e não dá boa. Então, use o dado ao teu favor, sempre que puder. E uma coisa que a gente tenta sempre aqui, lógico, né? O nosso objetivo final é venda, é conversão, mas tirar um pouco o foco só disso. A gente tenta mesclar aqui hoje em dia a importância do engajamento e de superar a expectativa. Né? Não só fazer a venda, mas que forma eu vou fazer essa venda e intercalar isso com conteúdos interessantes. Então, a gente passou a integrar a importância de inbound e de relacionar com esse usuário sem ser somente aquela coisa compre, 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 que é muito comum. Né? Tá chegando a meta, tá chegando o fim do mês, a gente quer atingir um número e a gente esquece um pouco do relacionar, né? Do só conversar com esse usuário, trazer ele para próximo de você. Então, acho que mesclar um pouco disso também é um fundamento que a gente é a teoria do negócio, mas na prática a gente acaba perdendo por conta dessa loucura de dia a dia, ainda mais uma startup. Né? Os números crescem, o crescimento é exponencial, então a gente quer mais e cada vez mais, mas voltar um pouco, né, ao conceito, voltar um pouco às origens. Eu acho que é Boa. isso. Vamos ali nos dados, daqui a pouco a gente entra nisso. A gente falou de segmentação, né? Então, na prática é não tratar as pessoas igualmente, né? O modelo que você falou na pergunta anterior, né, do RFM, eu acho que ele é um dos que ajuda a gente a ter essa clareza, né, desses clusters e o que eu vou fazer com quem. Então, vou dar um exemplo para vocês do RFM, né, para quem eventualmente não conhece. Você considera a recência, que foi quando meio que a última vez que a pessoa comprou, a frequência, quantas vezes ela comprou, e o monetário, né, o valor, que é quanto ela já gastou com você. E aí você cria várias segmentações com essa mistura aí. Então, por exemplo, você sabe que tem gente que já gastou muito com você, comprou muito, mas está há muito tempo sem consumir, opa, você tem que tratar essa pessoa de um jeito. Se tem alguém que compra sempre, pouquinho em pouquinho, e, pô, ela comprou ontem, você não vai encher o saco dela para ela comprar hoje de novo, porque está dentro do prazo. Então a essência é essa.
Mas quando a gente entra nos dados, né, que é um ponto, você sabe que eu sou meio chato, eu acho muito, muito fundamental. E assim, uma das dúvidas que eu mais escuto quando, né, eu estou conversando com as empresas é um pouco essa de por onde começar a medir, o que medir, porque são muitas variáveis, muitos parâmetros. O que você... De repente a gente fala um pouco de James ali, até onde você puder falar, lógico, e aí depois a gente tenta ver para onde cai para as outras empresas. Que é assim, quais foram os primeiros parâmetros, por exemplo, que você considerou para ponderar as segmentações, para ponderar as escolhas? Eu acho que não precisa entrar muito no detalhe das estratégias, mas para as pessoas entenderem que tipo de coisa você analisa e aí as ações, os comportamentos que vêm depois, sabe? Tá. Para a realidade James, né, acho que tem alguns. Um deles, primeiro, ticket médio, né, isso é um balizador bastante grande. O mercado de delivery é um mercado extremamente promocionado, né, então é quase uma guerra de cupons. Então, a gente tem duas variáveis atribuídas a isso: percentual de pedidos orgânicos e não orgânicos. E dentro desses pedidos promocionados, a gente também tem um balizador de percentual de subsídio, né? O quanto esse usuário precisa para ser fisgado ou para, né, gerar uma ação desejada. Então, já temos 3 aqui. O terceiro também não deixa de ser a recência, né, desse usuário e a frequência dele. Recência, frequência, orgânico ou não orgânico, subsídio, ticket médio. Então, são esses critérios que nortearam, né, que norteiam, né, as nossas segmentações e também o que acaba direcionando, né, as nossas estratégias. E aí, dentro, né, das estratégias, né, do nosso dia a dia, da rotina, a gente acompanha muito a questão do LTV, né, se isso está crescendo, se mantém ou se está caindo, e a retenção, /churn, né, o quanto está sendo eficiente dessas estratégias direcionadas de acordo com esses clusters, e quem churnou, o porquê que churnou. Então, a gente também tem essa preocupação. Então, acho que aqui são 6 KPIs, né, são 6 indicadores que vão refinando e ajustando as nossas estratégias no dia a dia. E aí eu acho que tem os aspectos demográficos também que você considera meio que assim, você já coleta esse dado, né? Então é menos sobre consumo e mais os aspectos demográficos, certo? Também. E o nosso produto, ele é regionalizado, né? A gente não tem como ser online, né? Apesar de ser digital, ele não é online. Isso também, sim, varia de acordo com as regiões e com as praças. Essa é uma realidade também que a gente traz para as nossas estratégias. A Gina Singu tem coisas... a gente é muito parecida em alguns aspectos, né? Porque tem algumas estratégias mais amplas, gerais e tal, mas não adianta. E aí, provavelmente vocês também tem um pouco a ver com a maturidade da cidade também, né? Se uma cidade que eu estou lá há mais tempo, já me conhece, eu provavelmente vou fazer de um jeito. Cidade que eu estou abrindo, talvez eu tenha que ser mais agressivo no início para poder chamar mais atenção, né? Exatamente. E aí um negócio lá atrás, eu acabei de lembrar aqui, que você falou sobre vocês faziam muita coisa manualmente ainda, né? A gente também faz várias. O que foi mais ou menos o processo de vocês assim para automatizar? Porque eu falo que automatizar coisas que não funcionam é só pior, né? Porque você tipo tem trabalho, enche o saco e não funciona. Como que era mais ou menos esse fluxo aí de vocês de deixa eu fazer na mão e depois automatizar? Ou teve algumas coisas que já foram mais automáticas? Como que vocês faziam? Tem algumas coisas que precisam ser automatizadas, não tem como, né? Algumas questões de alguns eventos, alguns dados de usuário a gente precisa ter. Então, de início, a gente começa com eles. E depois, a gente foi fazendo estações manuais de base, né, de segmentações, levantando hipóteses e validando isso manualmente. Algumas ações, a gente precisa do time, né? Não tem como perder o time. Vou dar um exemplo besta aqui. Carrinho abandonado.
Se você não tem um time além do cara, você não pode um cara que criou um carrinho e não converteu, você mandar na semana que vem isso para ele, não faz nem sentido. Então, tem coisas que precisam do time. E o que a gente não tinha nessa coisa latente, a gente foi validando na mão, né, até se provar o modelo. Então, que tipo de informação eu preciso ter integrado, né, que tipo de dado eu preciso ter na minha ferramenta para que isso seja um trigger de campanha, de régua, que for, e a gente conseguir priorizar, né? Qual que é a importância dessa automação? Né? Ela vai trazer o quanto de retorno? Né? 1K ou 20K, né? Proporções distintas. E com esses pequenos modelos, né? Com esses testes manuais, a gente refinava até a agressividade das comunicações, tom de voz, modelo, isso era bom. E quando a gente já partia para o jogo, né, automatizado, o negócio já estava meio que pronto. Então, mas ainda tem bastante coisa que a gente ainda faz na mão, que a gente ainda está testando hipóteses, que a gente ainda não automatizou, e esse é o jogo. Eu acho que, né, quando a gente fala de CRM, de plataforma, isso gera uma ansiedade de que eu preciso ter tudo integrado, automatizado o tempo todo, e a realidade não é assim. Tá tudo bem, esse é o dia a dia de um profissional de CRM, a gente já está acostumado com isso, e é até bom, porque você não desvia do foco. Né? Faz o teste, prova a hipótese, e aí você avança, né, tecnicamente, inteligência, para fazer isso acontecer sem você colocar a mão. Boa. Acho que um ponto super importante assim, nessa história que você começou ali é do timing, porque tem coisa que não tem que se fazer, né? Tipo, por exemplo, não sei vocês, mas trazendo um exemplo para as pessoas aqui do timing para a gente, você já trouxe do carrinho abandonado, tem um outro que eu falo que é o 0 pedidos, né? Se a pessoa entrou, se cadastrou e não pediu nada, se ela não pedir uma certa janela ali, provavelmente já era. Eu nunca mais abre o app, desinstala, ou até abre, mas assim, né? Então, o que a gente faz? A gente também tenta pegar... bom, vamos pegar aqui, a pessoa entrou, deu tanto tempo. Eu começo a trabalhar ofertas para ela. E essas coisas, acho que um ponto aí é de... Cara, é isso, a gente tem que fazer análise, olha qual que é a jornada, olha onde está tendo muita quebra, né? Então, se eu tenho quebra no carrinho, tenho quebra nos 0 pedidos ali no cadastro, tudo isso acaba tendo formas, assim, são as low-hanging fruits para a gente automatizar, né? A forma mais fácil da gente extrair algum resultado ali. Perfeito, é isso. Boa. E assim, né? Nem tudo é essa beleza, né, tá? A gente dá muito pau no meio do caminho. O que você entende que são, assim, tanto de repente de vocês, outras experiências suas e certamente colegas também, o que você entende que são os principais erros ali das pessoas ao tentar implementar uma boa estratégia de CRM? Eu acho que o principal de tudo é essa ansiedade, né? Igual eu comentei, de ter tudo lindo, maravilhoso, automatizado, ter todos os dados. Galera, não é assim. A realidade é bem, bem diferente. Então, é esperar o momento ótimo para fazer as coisas. Eu acho que esse acaba sendo um erro, né? Eu preciso ter a melhor base, eu preciso ter integrado, eu preciso... Faz com o que você tem e vai. Com o tempo, você vai conseguir priorizar, você vai conseguir refinar a estratégia, o canal. Então, só vai, né? Fazer na mão. É muito trabalhoso, obviamente, mas eu acho que o esforço vale muito a pena no fim das contas. Mais uma vez, olhar, acho que um dos pontos que acaba até sendo novo no CRM, né? Agora que eu sou growth, não sou CRM, então é um mundo, né? Eu olho 360 de forma macro, é exatamente a oportunidade de acompanhar o funil. Né? O CRM, ele é muito, quando a gente entra nas empresas e quando, né, eu converso com outros profissionais e colegas, é muito essa coisa do eu pensar em uma nova segmentação, eu pensar em um outro cluster, mas você olhar o teu funil já te ajuda muito na tua otimização de estratégias. Não é nem sempre você, que comportamento, né, que gostos, ou demográfico com sociodemográfico, o que eu coloco aqui dentro para trazer mais receita? Às vezes não é esse o caminho.
Às vezes o caminho é realmente você parar, olhar o teu funil e ver onde é que estão as oportunidades. E é isso que a gente vem fazendo bastante aqui dentro do James e vem funcionando super bem. Terceiro ponto, ter uma visão 360 dentro da empresa. A gente troca muito com algumas áreas. Área de atendimento e CX, né? Essa é uma área que a gente está em constante contato para ver o que esse usuário na ponta está sentindo, o que ele está reclamando ou o que ele está elogiando, e muitas vezes esses insights, eles geram ações, né? Eles geram estratégias novas, ou a gente consegue refinar algumas estratégias que a gente já vem trabalhando. Outro ponto muito importante que deu, assim, uma virada de chave e que é pouco usual na rotina, né, das empresas, é a conexão do time de CRM com o time de aquisição. Então, o topo do funil está muito interligado com o meio e com o final de funil. E essas áreas se conversarem hoje, aqui dentro é uma área única, então eu sei de onde esse usuário está vindo, qual que é o perfil, através de que estratégia, através de quais canais, e a gente analisa esses canais, e esses canais eles geram ações diferentes, uma vez que esse usuário já entrou para dentro de casa. E aí o final do funil vai alimentar depois o começo do funil, né? O que na ponta deu muito certo, para que a gente repita lá no começo do funil e a gente consiga potencializar a nossa retenção, né? A gente não precisa trazer mais gente, a gente precisa trazer pessoas melhores e mais refinadas. Então, esse contato, para mim, foi um super game changer, né? Aquisição junto com o CRM e ouvir as demais áreas. Elas acabam trazendo insights para o teu negócio, para as suas estratégias. E às vezes elas causam, né? Às vezes o CRM, ele causa o problema, né? Às vezes uma comunicação que não está muito amarrada, às vezes uma automação que deu algum problema, às vezes uma palavra que está mal colocada gera ruído no final. E essa troca faz esses ajustes. Então, eu sinto que isso é pouco usual. Hoje a gente coloca isso na prática e vem trazendo bastante fruto para nós. Quando você falou do segundo ponto, que você saiu de CRM para Growth, eu ia te interromper, mas ainda bem que não interrompi, porque você já falou, que eu ia fazer exatamente essa pergunta, assim, quando a gente tem, vamos botar assim, times separados, com desafios separados e tal, a gente tem aquele efeito do máximo local, né? Tipo, eu faço o meu melhor, você faz o seu melhor, mas não é o melhor para a empresa, né? Tá cada um resolvendo o seu aqui. E eu ia perguntar, se isso agora estava dentro do seu guarda-chuva, já respondeu que sim, né? Dentro dessa lógica de growth. E se isso estava funcionando, então sim, está funcionando muito bem. Então, vou fazer uma outra pergunta, tá? Fora você já acabou respondendo. O que tipo de problema acontecia que você entende que está acontecendo menos ou não acontecendo mais, uma vez que agora tanto ali o topo, a aquisição e o meio e o fundo ali, né, e a retenção estão conversando mais? Tá. Acho que ponto número 1 era o canal que a gente estava mais codependente, escalando, investindo mais, era o canal que tinha a menor retenção. Sim. Então, de cara, a gente já tinha um buraco gigantesco, né? A gente gasta muito dinheiro para trazer, é um resultado rápido, imediato, só que depois foi para o ralo, né? Então, essa é uma realidade que a gente já conseguiu, estando, né, integrados aqui e tendo essa visão única, que esse retorno, ele não valia a pena, né? Valia a pena reduzir um pouquinho ali, né, a quantidade, mas aumentar a minha qualidade para, no fim, eu manter esse cara comigo. Então, esse foi um dos ganhos que a gente teve. E um dos segundos ganhos era essa visão, né, de preferência com lookalike, com segmentação. Era uma realidade não tão próxima a nós, até pouco tempo atrás, eu posso dizer. E quando a gente começa essa troca, né, de entender quais são os perfis, quais são as variáveis, os atributos
né, ou comportamento de compra que atraem um melhor usuário, ou aonde esse público, onde eu acho ele com mais facilidade, a gente teve essa troca de informações, né, essa visão. Então, a gente pegou esses insumos que basicamente antes só CRM olhava, né, o time de cliente olhava, falava, esse produto é muito bom, esse comportamento é positivo, esse tipo de código, né, de agressividade atrai um usuário melhor ou menor, ou é algo neutro. Então, esses aprendizados de cliente, eles servem de insumos para as campanhas lá de topo de funil. Então, a gente tem um gasto mais eficiente, um público melhor, e a gente tem uma retenção muito mais tranquila também. Esses seus exemplos, na prática, eles exemplificam exatamente o que eu falei do máximo local e global, né? Porque o que acontece, né? Quando você chega para o seu time de aquisição e fala performe bem, o que ele entende? Tem que trazer gente barata, né? Mas trazer gente barata não significa que é gente que vai performar bem. Então, às vezes é normal, no nosso caso também foi a mesma coisa, às vezes você vai fazer uma campanha que está 30% mais barato, né, um custo por clique, por instalação e tal, e aí óbvio que você tem, se você só está olhando para isso, você tem de otimizar para isso, só que essa pessoa gasta 90%, 80% menos do que a outra, que você poderia pagar um pouquinho mais caro e colher muito mais lá na frente. Essa é uma primeira. Hoje, até de curiosidade, essas listas então é isso, vocês usam essas listas de retargeting, por exemplo, para... deixa eu ver aqui a pessoa que comprou muito determinada categoria de produto, alguma coisa assim, eu mostro um tipo de anúncio para ela, né? E se não, eu mostro... ótimo, que esse ponto para mim também é muito valioso, assim. E às vezes a gente acha que é bobeira gastar ads de novo com o cliente que a gente teve, que a gente já tem, né? Aliás, não sei se foi você que me falou isso ou foi outra empresa, que estava difícil de convencer as pessoas a gastar. Não, acho que foi outra empresa. Ela falou assim, putz, está super difícil de convencer as pessoas daqui de dentro a gastar ads para os meus clientes atuais. Eu falei, cara, é só você pegar e testar, porque como essa pessoa já te conhece, você já pode ir mais em ofertas mais fundo de funil, tende a ser mais barato, né, a conversão e tal. E você não precisa fazer para todo mundo, você faz bem segmentado. Para esse grupo que tem essa característica, eu faço oferta para esse aqui, que eu entendo que não tem potencial, eu não faço, não vou gastar mais dinheiro com ele, né? Para vocês é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. A gente teve um período, teve essa fase, né, de provação, vamos dizer assim, e agora a gente conseguiu, começou a redistribuir melhor os investimentos entre essas linhas. Retargeting, remarketing, foco só, né, em download. Antes a gente tinha a maior parte, né, do nosso investimento muito dedicado a, né, super topo de funil, e a gente deixando o resto mantendo os pratinhos girando. E com esses insumos, né, de meio, de final de funil, a gente falou, opa, temos uma oportunidade gigantesca aqui, porque de fato isso acontece. O retorno, né, o investimento ele é menor e o retorno é muito maior. Então, a gente começa a dedicar, né, maiores fatias do nosso investimento para essas outras frentes de aquisição e trocando essas figurinhas, né, de comportamentos, de clusters, né, de refinamento de agressividades. Então, assim, uma coisa até que eu sinto deixa até o time mais motivado, assim, torna o jogo mais interessante, sabe? Não tão óbvio. Então, isso foi bem legal, vem sendo bem interessante, assim, analisar esse dia a dia. Massa. Otávio, falando ainda desse bloco dos aprendizados, de usar uma base e tal, o quanto que você consegue aproveitar disso para uma nova cidade, por exemplo? Sabe, que você está abrindo ou que você ainda não tracionou como você tem tracionado. Você consegue juntar essas duas coisas, sabe? Aquisição de um lugar, CRM de outro, como que uma coisa ajuda a outra? Ainda não 100%. Eu acho que esse é um dos Bons desafios, focos, dos desafios que a gente vem tendo. A gente ainda não... Porque
não sei nem se posso falar isso, mas a gente não estava vivendo muito esse momento nos últimos meses, né? De expansão e abertura de cidades. Então, o nosso foco foi Tracionar as realmente que já trabalhar estavam, né? base ativa, fazer crescer aonde a gente já estava, né? Isso vai passar a ser um novo desafio e algo que a gente já vem mexendo alguns palitinhos, alguns pauzinhos. Eu ainda não tenho, né, um contexto muito grande para dividir com vocês, mas a gente vai precisar, sim, ter essa distinção, né, de entender o que é aquela cidade, projeção, o que a gente já fez que possa ser, que foi similar e a gente replicar os pontos positivos e evitar as coisas que não foram tão boas. Estamos nesse momento. Esse é um dos desafios. Eu tenho quebrado a cabeça aqui também, porque, assim, o grande desafio de abrir uma cidade nova, né, no nosso caso, é que eu falo que assim, São Paulo, por exemplo, nossa melhor cidade aqui, ela é super tracionada. Então, meio que assim, como tem muita gente que usa, ou pelo menos já usou, a chance de, tipo, alguém perguntar alguma coisa de Xingu e a sua amiga ou alguma parente conhecer é grande. Então, no mínimo já ter ouvido falar e tal, isso vai facilitando o processo de confiança, até de estímulo e tal. Quando vai numa cidade nova, a gente começa tudo de novo. Então, a gente também está quebrando a cabeça, até a gente tem que conversar separado. Tá? A gente está quebrando a cabeça de como que a gente meio que usa... Porque essas pessoas conhecem pessoas em outras cidades, né? Como que a gente pode usar a nossa base de clientes para ajudar numa aquisição de um lugar diferente? Quando a gente fala da mesma cidade, puta, beleza, a gente faz um member get member, a gente faz um lookalike ali, tende a funcionar bem, mas outra cidade a gente ainda também está quebrando um pouquinho a cabeça aqui para aprender. É boa. Sim. Inclusive, se quem está assistindo a gente aqui já tiver feito esse tipo de coisa, por favor, entre em contato com a gente, LinkedIn, e-mail, não sei, e me conta aí para a gente Nos conte, por bater favor. bola. Tem bastante coisa aí para fazer. Boa. Sim. Taizinha, a gente está começando a caminhar para o fim aqui. Dá tempo de mais umas 2 perguntinhas. Vamos lá. Vamos nessa. O que vocês usam hoje de métricas assim para medir o impacto, de um modo geral, se o CRM está funcionando mais, menos, melhor ou pior? Tá. Vamos lá. A gente olha alguns indicadores aqui no nosso dia a dia. Vou dividir com vocês. A gente olha Daily Active User diariamente, óbvio. Monthly Active User, a gente olha muito a questão de base ativa, né? E composição de base ativa. Quem que é Mas novo... o Active, desculpa te interromper, mas quando se chama de ativo, é alguém que simplesmente entrou no app ou de fato fez um pedido naquele dia? Aqui na nossa realidade é quem comprou, tá? Quem fez, O tá nosso bom. ativo é quem comprou. Não só, a gente acompanha também engajamento, né? Sim, Acessos, login e tal, mas... login, mas o negócio é quem converteu ali no fim das Tá contas. bom. Então, a distribuição de base ativa, se esse usuário, né, quem que era ontem comprando era um usuário novo, era um usuário retido, né, que está aqui mês a mês após mês com a gente, ou um usuário de reativação, né, um usuário reativado. Então, a gente acompanha essas proporções para a gente ver que tipo de público e cada um deles tem uma frequência diferente. Então, Sim. essa frequência vai ditar o quanto é o meu potencial de venda, né, no final do dia, no final da semana e no final do mês. Então, a gente acompanha essa proporção. A gente acompanha muito de perto a retenção, de modo geral, né, como é que ela vem se dando entre as semanas, e a nossa base ativa rolling, né, como é que ela vem acontecendo. E a mesma coisa para o churn, né, quando é que ele desponta para baixo, quando é que ele desponta para cima, e a gente também vai tirando aprendizados disso. Né, quais são os momentos que fazem esse usuário, né, ficar mais reticente com a nossa marca, com o nosso produto, e a gente também gera isso em hipóteses e torna isso ações dentro da companhia, seja melhoras em tecnologia, em produto, estratégico. Esses são os indicadores que a gente mais acompanha para a gente, né, avaliar se está sendo positivo ou não. Boa. Assim, vários indicadores acho que são comuns, né? E
Mas, no fim das contas, a gente até tem bom, vocês também, certamente, a gente está começando a olhar agora coisas até muito mais micro, assim, sabe? Do tipo, se aquela campanha, se aquele voucher, se aquele estímulo, se aquela coisa de fato está trazendo. E uma que eu uso também assim, eu meço qual que foi a retenção por cupom usado. Então, tipo, esse é o tipo de um cupom que só trouxe aqui a galera que os voucheros, ou não, foi razoável, tipo, a galera que usou aquilo ali continuou usando. Então, esse para mim é um dos mais importantes para a gente entender se o discurso que a gente está usando, a oferta, o desconto, o canal, a gente está atraindo gente do perfil que a gente quer, ou se acaba meio desviando um pouquinho. Boa. Eu Boa. vou fazer um complemento Opa, por favor. vou fazer um complemento sobre isso. Acho que a gente tem hoje aqui dentro 3 camadas, tá, de dados. Uma que é nível empresa, né, super macro, pedido, receita, o churn de modo geral, né, sempre bastante aberto. Uma segunda camada que é um pouquinho mais direcionada aos canais, né, às plataformas e às estratégias. Então, a gente fala aqui de abertura, CTR, entregabilidade, CPI, CAC, e a gente tem a camada micro, que é onde a gente consegue também fazer os ajustes bem finos, né? Não é aquele negócio que vai fazer a gente crescer 20%, otimizar 20%, mas a gente otimiza um pouquinho em cada uma das frentes e a gente tem uma bela otimização. Então, tem os micros, né, de exatamente isso, de campanha, de código, quanto cada um trouxe, qual que é a oportunidade, o que a gente pode fazer de diferente para tornar mais saudável e trazer mais usuário e encontrar o equilíbrio de tração. Então, essa é a rotina do time. Boa. Eu acho que essa é uma boa forma de explicar, assim, por isso que eu te falei que eu falei, tem umas micro aqui também, mas perfeito. Eu acho que essa é uma boa forma de organizar para a gente também não começar a misturar as coisas, né? Tem gente que não precisa saber se o voucher foi usado, tem retenção, não tem, tudo faz, sabe? Precisa saber se no geral está andando. Mas a gente geralmente vai descobrir os problemas, as oportunidades, quando a gente de fato entra mais a fundo e vai vendo mais os detalhes, né? Sim. Mas é sempre bom a gente conversar, mas a gente tem que caminhar para o nosso final aqui. Minha última pergunta para a gente fechar com chave de ouro: o que você indica de referência aí para quem quer se aprofundar nesse assunto? Tá. Pode ser blog, livro, artigo, vídeo, tudo faz. Tá, eu vou falar de modo geral o que eu, né, igual eu comentei lá no início, eu acho que o SRM, né, a teoria, ela é realmente bastante vasta e tudo vai depender do teu contexto, do teu produto, da tua maturidade de negócio. Então, cada lugar que você for vai ser uma parada totalmente diferente. Foi assim comigo. E o que me ajuda muito, eu acho que um caminho legal é você ser um pouco autodidata e curioso sobre processos dentro do CRM e caçar isso no Google e consumir o máximo, né, de conteúdo possível e trazer isso para a tua realidade, né? As caixinhas, elas vão começar, as pecinhas, elas vão começar a se encaixar na sua cabeça e você vai adaptar isso para a tua realidade. E eu acho que alguns caminhos também que são bons a gente tem várias plataformas no mercado, né? Plataformas muito conhecidas, Salesforce é uma delas. E eles têm blogs e conteúdos realmente muito, muito bons. Perfeito. Né? Técnicos e também de estratégia. Então, siga todos eles, né? Acompanhem todos eles, assinem todas as newsletters e vão vendo o que vai saindo de novidade, de case de outras empresas. Mas eu acho que esse movimento, né, de você listar ali teus desafios, né? Onde está a sua maior dor, onde você não está encontrando caminhos, e no Google da vida e digitar, né, uma busca bem diretiva mesmo e consumir o máximo de conteúdo relacionado vai acabar sendo mais proveitoso. Você vai pegar um pontinho bom de cada um, vai traduzir isso para a tua realidade, para a tua verba, para a plataforma que você usa, para o nível, né, de maturidade que você tem de dados. Isso vai surtir em alguma estratégia bacana. Sem dar nomes aqui, eu acho que é muito de você, profissional, ir atrás, assim.
Perfeito. A dica aí de consultar as plataformas de conteúdo é boa, porque eu acho que uma das melhores coisas que as plataformas fazem é trazer case real, estudo de caso e dados, né? Então, eles olham lá milhares de clientes e aí, com isso, eles vão falando assim, olha, eu vi que tantos por cento tiveram tal incremento, assim. Então, não é só uma pessoa falando que deu certo ou que não deu certo por causa dessa experiência, não, está falando uma base muito grande. Então, ótima dica. Exato. Taizinha, nosso tempo fechou, precisamos continuar nossa conversa. Ah, Espero aqui em São Paulo para a gente encontrar pessoalmente e conversar mais. Beleza? obrigada pelo espaço, adorei. E um Valeu. abraço a todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.